Olá, hoje eu vou dar início à maquiagem de contorno. Então, primeiramente eu tô limpando a minha pele, eu já tô com os cílios postiço, mas eu vou começar pela pele, que eu ainda não fiz. Depois de limpar a pele eu vou passar um hidratante, eu vou passar um fixador pra pele. Mesma coisa na pálpebra, eu passo a base também para tirar qualquer tipo de imperfeição que tenha na pele, para que depois, na hora que você for passar a sombra, seja ela em pó ou seja ela em bastão, que não fique nenhuma imperfeição por baixo, porque acaba estragando a própria sombra. Ainda tem imperfeições, mas só com a base já cobriu a maioria delas. Agora a gente vai aperfeiçoar com a base com um tom mais claro, um tom mais escuro e com o corretivo, que vai terminar tampando todas essas imperfeições. Agora eu vou utilizar a Ivory 7, que ela é um tom bem mais claro que o meu tom de pele, para fazer as partes de iluminação do rosto. E depois eu vou utilizar um tom mais escuro para fazer as marcações, onde vai diminuir o rosto e deixar ele mais fino ou da forma que você deseja. Então eu vou usar a Ivory 7 para fazer essas marcações mais claras, mais iluminadas. E esse tom mais claro, aonde ele vai para dar esse contorno na pele? Ele vai logo abaixo dos olhos, ele vai na parte central da testa, na parte central do queixo e em toda essa região abaixo dos olhos vai o tom mais claro, que é para dar realce, que é para dar uma vibração melhor para sua maquiagem. Então, vamos lá. Depois de ter feito isso, eu ainda não espalhei, ele tá bem fixo onde eu deixei. Eu vou trabalhar com um tom mais escuro de contorno que eu tenho, que ele não é base, ele é como se fosse um corretivo. E ele vai misturar com esse tom mais claro pra dar os tons que a gente precisa de afinar o rosto, de afinar o nariz e afinar as partes que você necessita no seu rosto. Em primeiro lugar, eu vou afinar a bochecha logo abaixo da maçã do rosto, onde normalmente a gente passa o blush. Ele vai logo abaixo, porque quando a gente for passar o blush, ele vai ficar em maior evidência e essa parte aqui vai ser mais fina. Agora, se você tiver o rosto um pouco mais afinado, aí você não necessita fazer nessa região. Você pode fazer na região do nariz, na região do queixo e da testa. Mas eu, como meu rosto já é muito quadrado, o formato dele, eu faço essa marcação para ele dar uma afinada e deixar a maquiagem mais bonita em si. Nariz. Você pode fazer o formato do nariz que você desejar. Eu, por exemplo, eu pretendo afinar aqui e afinar a pontinha dele. Então, como que a gente vai fazer? A gente vem desde a sobrancelha, do início da sobrancelha, e vai descendo, fazendo o contorno dele. Mesma coisa aqui na ponta e nas laterais levemente. De longe, mesmo antes de eu tirar a marcação, já dá pra ver que ele dá uma boa diminuída de largura. Na testa, esta região vai toda pintada. Pra quê? Pra ela dar foco e iluminação na parte central da testa. Mesma coisa do lado de cá. Eu também vou dar uma afinada aqui, pelo motivo do meu rosto ser quadrado. Quem não tem o rosto quadrado ou não tem o rosto nesse formato, não é necessário fazer. Deixe as marcações exatamente como estão agora. Terminei as marcações, elas estão mais leves. Tem gente que faz essas marcações um pouco mais forte. É possível, só que se ficaria uma maquiagem muito forçada, ficaria uma maquiagem mais pra noite. Como eu tô fazendo uma maquiagem mais, assim, fácil de se fazer pra quem tá querendo aprender, pra quem quer iniciar, eu tô fazendo umas marcações mais leves, mas que dá o mesmo efeito. Agora eu vou voltar no primeiro tom de base que eu usei, que é a Bege 2, pra fazer a minha pele ficar uniforme. Ela vai misturar os três tons, o primeiro tom que eu passei, o tom de iluminação e esse tom mais escuro. Então agora eu vou fazer a utilização de novo do primeiro tom de base que eu usei, pra eu ir uniformizando essa pele.
a parte de diminuir as laterais, a parte superior da testa, do queixo e do nariz já foram feitas. Agora, a gente vai trabalhar com a parte do pó. E o pó vai entrar na mesma questão. Você vai trabalhar com um pó um pouco mais claro no total da pele, um pó translúcido nas partes de iluminação e um pó um tom mais escuro para fazer a marca na bochecha, na testa, no nariz e no queixo. Então, para essas marcas, eu vou utilizar esse pincel, que ele é chanfradinho aqui em cima, só que ele é mais fácil, como ele é mais fino e ele é mais maleável, ele é mais fácil de você conseguir fazer todos esses contornos que você precisa. Se você não tiver esse pó, que seja um tom mais escuro, eu já fiz com sombra e dá certo da mesma forma, então você pode fazer também. A parte do nariz e do queixo, eu vou pegar um pincel um pouco mais fino. E eu vou trabalhar com a mesma coisa em cada um deles, só que agora eu vou fazer com pó. Já fiz as marcações para diminuir as laterais. Eu vou passar um pó geral. Esse pó também, ele é do mesmo tom da minha primeira base. Realmente da cor da minha pele, esse não é pra iluminar nem pra escurecer, ele é apenas pra deixar a pele mais uniforme. Passei o pó. Agora a gente vai começar com a sombra. Vou fazer uma sombra mais básica, mais simples, que dá pra você usar em qualquer ocasião. Primeiramente, vou começar com o lápis delineador pra fazer a parte da linha d'água. Vou passar ele por dentro e por fora do olho para depois eu poder esfumar aqui na parte de baixo e ficar um negócio bem interessante. E passei nos dois olhos. Eu vou, para dar início aqui na frente, eu vou usar uma sombra marrom. Ela é um pouco mais cintilante, um pouco mais clara do tom que eu esfumei a parte de baixo dos olhos. Então, para iniciar essa sombra, eu vou... Passei até a metade, é um marrom meio dourado. Marrom meio dourado dos dois lados. Passei dos dois lados no início dos olhos. Agora eu vou pegar a mesma sombra que eu utilizei na parte de baixo para eu fazer o côncavo do olho e a parte externa. Ela vai ser um pouquinho mais escura. Eu venho apenas aplicando ela aqui na lateral, sem puxar direto, também vou fazendo com batidinhas. Coloquei de um lado. Coloquei de outro. Agora, para não ficar muito marcado aqui, como que a gente consegue ver essa diferença que está bastante marcado, o próprio dedo, eu venho aqui e eu vou esfumando e vou misturando a base de baixo com a sombra, para que fique uma coisa mais natural e não fique tão forçado na parte de cima. Ele próprio vai aderindo à pele e vai misturando com a própria base. Olha a diferença. Esse tá totalmente esfumado, bem mais natural, e esse tá mais marcado. Então, eu vou fazer a mesma coisa com o olho de cá. Hoje eu não vou passar delineador, porque eu quero uma maquiagem mais limpa. Então, eu vou fazer só utilizei o lápis mesmo e não vou passar o delineador hoje, mas normalmente eu passo. E agora... Para finalizar os olhos, eu vou utilizar um rímel. Lembrando que eu já estou com os cílios postiços.
Agora, eu vou pegar um pincel para utilização do blush. O blush, ele, pra mim, o blush que eu uso é um tom mais bronze. Porque eu acho que fica mais natural, fica mais uma pele de pêssego, assim, não fica muito forçado quanto os blushes vermelhos e os outros tons, né? Então, eu vou utilizar esse blush acima da marcação onde eu fiz logo abaixo da maçã do rosto. E outra, o blush ajuda a realçar a marcação que eu fiz. Bom, olho pronto, pele pronta. Agora vamos passar para a parte do batom. O batom eu utilizo um contorno de boca que ele é marrom, que ele é mais puxado pro tom, por cor de boca mesmo, mas ele é um tom mais escuro. Vou fazer a utilização de um batom nude mate. Ele não tem nenhum tipo de brilho. Olha como a boca aparenta ser bem maior do que ela já é só com contorno. Agora eu vou pegar o mesmo lápis que eu fiz o contorno labial, eu faço o contorno da minha sobrancelha. Então, primeiro eu pego aquelas escovinhas de sobrancelha. Terminou. Agora você pega o lápis e você faz o contorno da sua sobrancelha. A minha eu gosto de fazer ela bem quadrada, mas você pode fazer no formato da sua própria sobrancelha. Terminei o contorno de sobrancelha. Agora, eu vou vir com um corretivo. Vou pegar um pincel para corretivo. E vou vir fazendo o contorno de toda essa sobrancelha pra se qualquer tipo de erro ou falha ficou do lado de fora, a gente tira. Então, meu corretivo é ainda um tom mais claro, que é a base que eu usei, e ele é puxado pro amarelo. Então, a gente pega ele e vamos fazer o contorno da sobrancelha. Mesma coisa eu vou fazer na boca. Que a gente vai dedilhando. Olha a diferença que dá na sobrancelha depois que você passa o corretivo em volta e depois que você pintou ela, claro. Bom, essa foi a make de hoje. É contorno facial, contorno de sobrancelha e contorno de lábio pra aumentar ou diminuir, no caso. Agradeço a todos que estão assistindo. Se vocês gostaram, dê um like pra mim. Beijinho!